Pondé, na pandemia havia sempre uma dúvida: quem é que vai se contaminar? Quem se contaminar vai adoecer? Quem é que vai adoecer gravemente? Quem vai apenas ter uma gripe? Isso tudo era uma questão mais ou menos aleatória, não é? Essa questão do acaso ser uma coisa que a gente não domina ou que é, nesse sentido que você falou, cego, pode atingir qualquer um em qualquer momento, é o que mais apavora a gente? A experiência concreta disso é apavorante, né? Ela é apavorante e o exemplo da pandemia é um exemplo muito bom, porque a pandemia, a própria ideia de que um vírus como esse pode aparecer ao acaso já assusta. Tanto que tinha muita gente que queria entender e acreditar que foi de propósito, né? Ou muita gente, eu lembro muito bem no começo da pandemia, né? Hoje até parece que foi no século passado, né, a pandemia, mas no começo da pandemia tinha aqueles vídeos que as pessoas faziam e lives, não sei o quê. E eu lembro de um vídeo de uma pessoa, de uma mulher, que ela falava que a pandemia tinha vindo para nos fazer voltar para casa, para o convívio familiar, né? É evidente que essa frase, se for feita, se for enunciada por conta de desespero, a gente até respeita. Mas se a pessoa quiser dizer isso, entendendo que de fato a pandemia pode ter vindo para alguma coisa, ela não veio para nada, ela é cega. Evidentemente que nós podemos atribuir sentido a ela. Não tem nada de errado você atribuir sentido a alguma coisa que em si não tem, né? É assim que a gente funciona. E você pode, inclusive, aprender com o que aconteceu, o que não necessariamente acontece no caso de pandemias, como a gente sabe ao longo da história. Mas, assim, não resta dúvida que isso que você exemplificou, quem adoece? E se adoece, é grave? E se é grave, morre? Certo? Isso antes de vacina e tudo mais. Isso é um exemplo de acaso absolutamente encarnado. Inclusive quando explicavam, como é muito comum... Que era uma questão genética. Em medicina, quando você não sabe, empurra para a genética. Porque mesmo que você diga, então, que um certo conjunto genético implica numa certa reação a um vírus, o fato de você ter o que está aí, mais ou menos, ninguém sabe se é verdade ou não, mas supõe-se que sim, mas o fato de você ter esse conjunto genético é acaso.